muito bem pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brasil Futebol, nesse dia de hoje, nesta terça-feira, pelo menos é terça-feira que está entrando no ar. Vamos falar um pouquinho desse empate de Internacional e Belgrano. O Internacional empata com o Belgrano na estreia pela Copa Sul-Americana. Antes eu quero te pedir, se novo por aqui, se inscreva no canal, deixa o teu like, tua inscrição é muito importante, estamos com 1.500 inscritos, né? A gente teve alguns inscritos novos aí ultimamente, então sejam bem-vindos os inscritos novos. E um prazer, né, que a gente possa falar muito de Internacional, que a gente possa falar muito aí do nosso Colorado aqui. Vamos então falar um pouquinho desse empate de Internacional e Belgrano. Antes, é claro, te lembrando, olha a descrição aqui, que aqui na descrição tá o Instagram e tá o Facebook do canal também, beleza? Por lá também tu acompanha muito relacionado a Inter, relacionado ao Barcelona, tá? O Internacional hoje foi escalado com Rocher, Bustos, Vitão, Fernando, René, Thiago Maia, Maurício, Bruno Gomes, Wanderson, Alan Patrick e Borré. Um time do Internacional bem descaracterizado, né? Um time do Internacional bem diferente para essa estreia na Sul-Americana. Sem, Rocher, Bustos, Vitão, Fernando. Primeira mudança aqui, Fernando na zaga, né? O Robert Renan, obviamente, nem clima praticamente tem. Por algum motivo o mercado também hoje não entrou. Então ele foi com o Fernando. René, ok. Mas aí o Arangues não começou. Foi o Thiago Maia. O Thiago Maia hoje começou como titular. O Thiago Maia fez sua estreia, né? Também com a camisa colorada. Maurício, Bruno Gomes hoje jogou naquela posição. E talvez na que seria do Bruno Henrique, talvez. Alan Patrick e o Borré começando de fato como titular. Eu disse ontem aqui no canal que eu achava que esse jogo de hoje não seria apenas um jogo para ir com um time reserva, coisa do tipo, porque eu não acho que hoje o Inter foi time reserva ou time titular. Eu acho que o jogo de hoje não era para dizer se era time reserva ou não. Acho que o jogo de hoje era para testes mesmo, né? Ele coloca o Bruno Gomes, se o Bruno Gomes ir bem, pode acontecer alguma coisa. Borré, né? Thiago Maia, o Fernando pode ter dado bons passos se quiser ser titular. Thiago Maia também. Então, eu não considero esse time que o Inter jogou hoje uma espécie de time titular. Eu acho que era um time necessário de teste, porque eu nem sei se a gente vai, de fato, ter um time titular nos próximos jogos definidos. Eu espero que ele defina, sim, um time titular, que precisa ter time titular, mas a gente vai ter jogo quarta e domingo. Vai precisar rodar o time em algum momento. Estamos em 3 competições, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Olha só, a gente tem aqui também o jogo de hoje, tá? Eu acho que alguns destaques importantes também, é claro, mencionando essa questão de time. O time titular, né, do Internacional deve ter o Valência, possivelmente, mas eu acho que é possível o Valência jogar junto com o Borré. Hoje o Valência não jogou, então ele colocou o Alan Patrick mais avançado. Mas se o Valência tivesse jogado, é bem possível que o Bruno Gomes não teria jogado e o Alan Patrick teria jogado ali onde jogou o Bruno Gomes. Tá? Importante mencionar isso aí. Sobre destaques individuais eu quero falar na partida. Hoje eu acho que foi uma boa partida do Fernando. Tá? Acho que o Fernando jogou muito bem como zagueiro, apesar que ele não precisou ser muito acionado, na verdade, mas eu acho que quando ele participou bem, mas talvez não era um jogo para analisar ele como zagueiro, é verdade. Acho que o René até foi bem na partida também. O Thiago Maia fez um bom jogo, tá? O Thiago Maia fez uma boa estreia, um bom jogo. Acho que o Thiago Maia aí é um dos jogadores que vem para ser titular. O Bruno Gomes fez uma partida legal, comportada. E aí quem entrou no segundo tempo, o Wesley entrou muito bem também. O Bustos acho que não entrou muito bem. Mas isso em destaques individuais que fica. Porque, vamos lá. Agora eu quero falar sobre o jogo, que aconteceu no jogo. De fato, foi um jogo muito ruim, mas a gente precisa ter calma. Foi um jogo muito ruim, foi uma partida do Internacional muito ruim. Porque, cara, o que aconteceu com o Inter, né, cara? Aquela expectativa, aqueles desejos criados, aquela euforia, aquele time chegou, o grande campeão chegou, acaba tudo, né? O Inter vai pegar tudo que é título. Depois das semifinais do Gauchão, o Inter sumiu. Não precisa ir muito longe. Aquele Inter que estava jogando muito bem nas rodadas do Gauchão, estava jogando muito bem em todas as rodadas de Gauchão, que jogava com troca de passes, leveza, jogava como música,
né? Alan Patrick vem, o Maurício já entra, passa para Alan Patrick, deixa a Valência na cara do gol, Valência faz com a maior liberdade, ou senão vem o Bruno Henrique já chega, finaliza, um time que morde, que pressiona, que mata o jogo já com 20 do segundo tempo, acabou o jogo. Esse Inter que a gente viu na primeira fase do Gauchão, um Inter com vontade, com raça, acabou. Não é que acabou para que não vai voltar mais, mas olha, o Internacional sentiu muito e doeu muito nos bastidores a eliminação no Gauchão. Porque não é possível, a gente vê que o time tá abalado, a gente vê que o time tá desanimado, a gente vê, tanto que foi mencionada a eliminação do Gauchão, Pedro Magrão, em todas as vezes que ele falou na zona mista, na primeira fala dele na zona mista, ele falou da eliminação do Gauchão, pra te ver o quanto, e tem gente que acha que não vale o Gauchão, mas o quanto uma eliminação do Gauchão pode abalar um time que tava indo bem. Provavelmente a cobrança no vestiário foi muito forte, dizem até que teve até desentendimentos, mas a gente vê refletido em campo isso também. Tanto que o Internacional, que não desaprenderam a jogar futebol, hoje ele fez uma partida muito desanimada, uma partida sonolenta, uma partida que, fora esses nomes ali que eu citei, nenhum fez nada de grande coisa perto do que poderia fazer. O Internacional teve domínio do jogo, mesmo sendo nos mandos do Belgrano. É que lá parece que não era estádio próprio, né? É deles e do Tajeres, aquele estádio quando tem jogos, não sei se é só em jogos específicos ou em todos os jogos, mas o Internacional mesmo, mandos do Belgrano, sendo ali na terra do Belgrano, o Internacional conseguiu dominar o jogo, conseguiu ter mais posse de bola, conseguiu propor o jogo. O Belgrano quis só se segurar e segurar o empate. Para eles foi maravilhoso, porque lembrando, o primeiro colocado passa para a próxima fase, mas também tem o segundo colocado que vai para um mata-mata contra os terceiros da Libertadores e ainda podem ter a chance de jogar na outra fase. Então para eles, cara, esse resultado foi maravilhoso. E eles iam se segurando, nem tentaram, nem fizeram. Só no segundo tempo teve teve duas desatenções da zaga do Inter no segundo tempo, que por falta de qualidade do time do Belgrano mesmo, é que eu não acompanho o Belgrano, talvez em outros jogos eles fariam esse gol, não sei se hoje estavam muito nervosos, mas cara, se não fosse erros assim, que se fosse Fluminense, Palmeiras, Flamengo, o Inter tomava o gol na certa, tá? O Inter não tomou o gol porque o cara do Belgrano chegou na cara do gol e chutou lá pro outro lado, finalizou muito mal, mas o jogador ficou em condições de fazer o gol. Então o Inter não tomou 2 gols no começo do segundo tempo, cara, por muito pouco. Mas fora isso, o Inter que tinha a posse de bola, o Inter que estava finalizando. O Inter muito lento, muito devagar, faltava, sabe, hoje foi um daqueles jogos que a gente já viu muitas vezes que faltava, sei lá, parecia que tinha que botar o dedo nos caras na tomada, porque, cara, e o Borré também, fica hoje com uma noite negativa dele. Ele teve 3 chances já no primeiro tempo, uma sem goleiro que ele perdeu. Ele teve outra chance e ainda teve uma cabeceada onde ele cabeceou fraco de cara pro gol. Cara, agora eu lamento comentários de pessoas em lives, da audiência mesmo, em lives que a gente vê assim, esse Borré é enganação, esse Borré não sei o que. Cara, pelo amor de Deus, como eu sei que o torcedor é apaixonado, e às vezes a forte paixão na vida leva a pessoa a já sair fazendo outras coisas, mas calma, primeiro jogo dele, ele é um dos melhores atacantes da América, estava na Europa, mas ele, entre os atacantes do futebol sul-americano, ele é um dos melhores que tem, ele é um grande atacante sul-americano, ele hoje é um dos melhores atacantes do Brasil, entre os que estão aqui no Brasil, na minha opinião ainda assim foi a melhor contratação da janela. Cara, calma, eu não tô passando pano, ele foi mal hoje, com certeza vai ser cobrado, mas lembram do Valência no começo, e olha que o Valência tá jogando aí. Se o Valência tivesse em campo hoje, que estava machucado, talvez poderia ter ajudado ele. Mas calma, foi uma partida infeliz? Foi. Foi abaixo do que a gente esperava? Foi. Foi uma decepção? Foi. Agora eu sei aqui dizendo que o Borré é ruim, ok? Pelo amor de Deus, né? Vamos com calma. O Inter empatou pro 0x0, não fica nada, acho que, de muito positivo desse jogo. Ah, mas o Thiago Maia jogou bem. Tá, a gente já sabia que o Thiago Maia jogava bem, né? Não fica nada de positivo desse jogo, acho que o Inter tem que ligar esse alerta e... Porque agora, cara, começou o ano. O Inter parece que acabou o ano. O Inter parece que tá em clima de fim de ano, que deu tudo errado no ano. Cara, começou o ano. O Inter tem que limpa, sabe? Bate o tapete, esquece o que passou no Gauchão. Se tu quer lembrar de alguma coisa do Gauchão, vê os erros pra não repeti-los. Mas não fica se abalando agora. Cara, o ano tá começando agora. A gente tava falando na live aqui do canal ontem. Cara, a gente tem Copa do Brasil, aí nem aconteceu o sorteio, mas a gente tá na próxima fase.
A gente tem o Brasileirão que vai começar daqui a mais de uma semana. E a gente tem essa Sul-Americana que tá aí. Cara, o ano tá começando. E a gente tem um baita time, tá? Não vamos se abalar pelo que aconteceu no Gauchão. Se tem que tirar aprendizado, vamos tirar os aprendizados, mas vamos lá, cara. O ano não acabou, muito pelo contrário, tá só começando. Então acho que o Inter precisa se acordar, porque o Inter tá abatido pelo Gauchão, mas vamos lá, o ano tá começando. Porque se a gente ficar remoendo essa eliminação do Gauchão, a gente não vai conseguir outros resultados e o ano vai passar. Então a gente precisa se acordar o quanto antes pro ano que tá aí, que tem muita coisa para acontecer. Eu sei que a gente tava eufórico em janeiro, mas seria bom se a gente retomasse a euforia, porque, cara, tem muita coisa para acontecer esse ano ainda. O ano nem começou ainda. Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. O ano nem começou ainda, cara. Tem muita coisa para acontecer esse ano. Só que a gente precisa que o Inter jogue com essa postura. Porque o Inter tá com a postura daquele time que parece que já... Sabe aquele momento do final do ano? Que o time tá eliminado de todas as competições, não tem mais que brigar no ano? Hoje o Inter parecia ter essa postura desanimada. Tá? Então a gente precisa... Não fica nada de bom dessa partida. Foi empate, mesmo sendo um ponto conquistado fora. A gente sabe que era um jogo que o Inter tinha condições de ganhar, tinha como ganhar e não ganhou por seus erros, tá? Mas é isso, pessoal. Tamo junto. Valeu. Dá Inter Visca Barça, mas calma também com o Borré, tá? Amanhã nós vamos ter vídeo novo aqui no canal. Quero falar essa semana ainda sobre o Barcelona, sobre o nosso Inter, continuar falando alguma repercussão que a gente ainda pode ter desse jogo de hoje. Tamo junto, uma continuação de semana abençoada e protegida por Deus a todos. Os vídeos mais recentes aqui do canal estão aparecendo na tela, tivemos live ontem. Valeu!